Olá, pessoal! Bem-vindos, ansiosos, ansiosas da produtividade. Eu sou o professor Vanks Leandro e hoje a gente está aqui com uma colega minha, até peguei aqui o celular para poder ler um pouquinho o seu currículo. Nós estamos aqui com a psicóloga e minha amiga também, Amanda Souza. Ela é psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental. Já já a gente vai falar o que é isso, TCC, que eu me amarro nessa abordagem. Ela é especialista em gerenciamento de estresse, com mais de 17 anos de atendimento clínico. Ela tem uma clínica também, que é a APS Consultoria e Saúde, que a gente vai deixar o link aqui embaixo, quem quiser depois procurá-la, também vai deixar os contatos dela mais para frente. E é isso, hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre estresse, sobre como a pessoa identifica que está ansiosa, que está estressada. E aí, E aí? Amanda? Fala um pouquinho, pessoal, Falo. sobre você. Muito bom estar aqui. E vendo você falar do meu currículo, né? Fico aqui me perguntando, né? Dos diversos papéis que a gente tem e como que é interessante essa trajetória, mas ao mesmo tempo pensando aqui como que eu posso contribuir aí, né? Com essa nova história, com essa história que a gente está vivendo aí no mundo de ansiedade, de estresse, e é sempre um desafio, né? É, Além de psicóloga, né? Sou mãe, sou filha, sou esposa, né? Uma pessoa que também normal. sente ansiedade, É, embora seja psicóloga, né? Especialista em estresse. Às vezes eu fico me perguntando, né? Ah, então eu não posso sentir estresse, já que eu sou psicóloga, eu tenho olha a que cobrança manter aí. a linha. Aí vem a cobrança, né? Então, trazer essa conversa aqui, trazer esse tema aqui para mim é bem bacana, estou bem feliz de estar aqui, Legal. apesar de um pouquinho ansiosa, como eu já te falei Normal. anteriormente. É. Então, assim, as pessoas hoje em dia, vários estudos já apontam, artigos, reportagens, que as pessoas hoje em dia estão mais ansiosas, estão mais estressadas, né? Então, assim, a primeira pergunta que eu tenho para você, assim, uma dúvida, que até a gente comentou antes, qual é a relação entre estresse e ansiedade? Vamos lá. Eu gosto de usar uma frase que é a seguinte: todas as emoções elas são mensageiras. Então elas trazem para gente o quê? Mensagens de algo que precisa ser visto, de algo que precisa ser cuidado. Uhum, Quando eu vou falar de ansiedade, a característica principal da ansiedade é a preocupação excessiva. Então, é o exato. excesso de preocupação. Quando a gente vai falar de estresse, a gente sabe que é algo, é uma carga além da carga que a gente consegue suportar. Então, é uma relação muito, muito próxima mesmo, né? Para que a gente consiga separar até mesmo a ansiedade natural da ansiedade patológica e o estresse também, natural e positivo, do estresse patológico. Então, eles vão caminhando ali meio que juntos, para a gente entender o que é. Né? Então, quando eu falo de ansiedade, muitas das vezes eu vou ter o estresse me sinalizando que eu estou ansioso. Quando eu falo de estresse também, eu vou ter a ansiedade, né, o excesso de preocupação me mostrando Os ali dois caminhos de mão os dada. dois Se fosse aquele caminhos. desenho lá dos sentimentos, tá, ia ter um bonequinho para ansiedade, um bonequinho para o Do estresse, e os estresse, dois. eles dois caminhando assim. Não sei que cor que seria o estresse, né? Mas o laranjinha com alguma outra cor ali também bem Sim, vermelho, talvez, sabe? sim. Vermelho já é a raiva, né? Mas É. algo ali próximo para sinalizar que é uma questão de quando a gente fala da patologia em si, a gente está falando da exaustão, né? Então eu vou falar do estresse natural, eu vou falar da ansiedade natural, eu vou falar da minha preocupação. O que é a preocupação? Ah, todos nós temos, né? Então eu Uhum. estou aqui com você, mas eu estou pensando na minha filha que está na escola, meu Boleto marido para que está pagar. viajando, no boleto que eu tenho que pagar, no meu paciente que semana passada teve uma crise de ansiedade, que eu precisei estar mais presente com ele. Então a gente não para de pensar, né? A gente não para de se ocupar com muitos pensamentos. Mas aí saber também dosar isso para que isso não impacte negativamente a nossa vida, que é a grande questão Sim, da saúde, né? Que é o olhar para a saúde mental, para os sim, sentimentos, e sair um pouquinho dessa coisa do excesso, né? Então, os antigos sempre falam isso, minha mãe fala muito isso, né? O excesso faz mal. Então, exato. assim, a ansiedade um pouquinho para te motivar, para você ir para algum lugar,
o estresse, né? Resposta de luta ou fuga. Né? Sim. Entra um leão aqui nessa sala, o que você vai fazer? Você vai lutar ou vai fugir? Isso é interessante, porque um ponto que eu quero chamar a atenção do pessoal é que você falou da ansiedade, do estresse natural. Uhum. Então, assim, um certo nível, não tem como você eliminar a ansiedade ou o estresse. Se você eliminasse a ansiedade ou o estresse, você não seria uma pessoa funcional. Não. Você não conseguiria viver, na verdade. Então, assim, Exatamente. existe um nível aceitável, né, de Sim. estresse e de ansiedade, como você falou, que os dois caminham juntos. Sim. O problema é o excesso disso. Aí vem a dúvida, que é o seguinte, agora, como é que eu sei que no método reequilíbrio, né, que está no livro, Tá. a gente fala que o primeiro passo para poder lidar com a ansiedade é você reconhecer o problema. Porque tem gente que vive ali, tá num estresse do caramba, assim, e ela se acha super produtiva, que esse negócio, cara, eu sou pai, eu consigo lidar com... Você vê, a gente estava aqui antes de entrar, e minha filha ligando, porque tem que levar ela no dentista, que quebrou o bracket, e ela também tem que voltar pro colégio, e eu tenho reunião, e tem que gravar hoje, tem que não sei o que, um monte de coisa, né? Uhum. E você vê que esse tanto de coisa na cabeça, e isso, obviamente, leva vai aumentando a ansiedade, vai aumentando o estresse, né? Então, assim, agora, será que eu sou uma pessoa ansiosa acima do normal ou não? Já virou uma síndrome ou não? Então, assim, como é que eu identifico uma pessoa que está escutando aqui a gente, ela pode identificar se realmente ela, caramba, eu passei aquele limite. E se puder dar um número, melhor ainda, que eu lembro, só um pouquinho, eu lembro de uma reportagem que eu vi, que até virou meme, de um chinês, um negócio assim, que o camarada, ele tomou 200 xícaras de café e morreu. Aí até o pessoal falou, então o limite são 199 xícaras. Ok. Então, assim, tudo bem, a gente está na primeira. Então, existe um limite, assim, de, sei lá, de quantidade de pensamento, sei lá, quantidade de pensamento, ou noite sem dormir, ou sei lá o quê, mão suada, cair 30 miligramas de suor, é sinal que eu tô ansioso. Como é que é? Como é que eu poderia identificar esse limite, cara? Caraca, a partir daqui eu tô com problema. Eu tô com problema, né? E aí a gente entra numa questão dos critérios diagnóstico mesmo, né? Do manual que a gente, né, se baseia para diagnosticar. Esse diagnóstico, ele não é um diagnóstico, né, assim, imediato, né? Porque Sim. hoje a gente tem muito essa cultura, né? De olhar para a pessoa e falar assim, é ansioso, é bipolar, né? Um dia a pessoa fala com você, no outro ela não fala, você já dá aquele diagnóstico, né, superficial. Sim. E aí a gente precisa, de fato, dessa diferença para que a gente consiga também cuidar disso. Em 2020, se eu não me engano, houve uma pesquisa que falava exatamente sobre o aumento dos níveis de ansiedade e que aqui no Brasil nós éramos 18 milhões de pessoas diagnosticadas. Caramba! E aí, quando a gente pensa em diagnóstico, olha que bacana, eu estou olhando para isso, que foi o primeiro ponto que você falou, né? Uhum. Então, as pessoas precisam olhar para isso, para poder entender o que elas estão vivenciando. Se eu não olho para o meu problema, eu não consigo cuidar dele. Então, como que eu faço isso, né? E aí são alguns passos que eu considero importante, que a gente traz aí dentro da psicoeducação também, que é como a gente vai cuidar dessa ansiedade. Sim. O primeiro ponto é identificar o que está acontecendo comigo. A gente tem uma cultura hoje, né, dessa questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí, você está sendo produtivo, né, fazendo tarefas relevantes, cumprindo seus papéis, entregando os seus resultados, você se sente bem nisso, é o que você gosta, você já tem um perfil mais acelerado, ok. Ou você está ocupado, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sem saber o que você está fazendo, deixando um monte de coisa para trás e tendo prejuízos em outras áreas da sua vida. E sofrendo com isso também, né? Sofrendo com isso também. A gente começa a identificar que temos ansiedade, né? Então, nós todos temos ansiedade. Ela é natural, ela é um sentimento natural e adaptativo. Começa a ter algo preocupante quando ela começa, então, a ser intensa ou muito frequente, persistente. Então, aquilo que você falou no início do sono, né? Eu não dormi 2 noites. Esse número aí diz que eu sou ansioso porque eu não estou dormindo 2 noites? Talvez não, porque pode estar ligado a um fato específico, algo pontual. Mas, clinicamente, a gente vai avaliar como é que está a rotina, de fato, desse seu sono, o que você consegue fazer de modificação e como que você lida com isso no seu dia a dia. Então, eu vou ter vários critérios, né? Porque são vários os sintomas também. Uhum. Então, vai ser um prejuízo no sono, um prejuízo na alimentação,
um prejuízo cognitivo, memória, um prejuízo da fadiga mesmo, do cansaço, né? Você dorme, mas você não descansa. Você está o Sim. tempo todo Você acelerado, dormiu 8 horas, mas você sobressaltado. acorda cansado, né? Isso é um bom sintoma. Acontecer isso Exatamente. umas, sei lá, 3, 4 vezes. Você já precisa de o quê? É um sinal de alerta. Não necessariamente é uma patologia, é um transtorno de ansiedade. Legal. Mas a partir do momento que eu percebo que isso ficou frequente em uma semana, em 15 dias, não melhorou o meu sono, é o meu alerta. É o que eu preciso entender que pode ser o estresse positivo para me mostrar que meu nível de cortisol está acima do esperado, né? Então, eu vou liberar cortisol de manhã, porque eu preciso acordar, preciso ir trabalhar. Então, isso é natural. Agora, se eu faço todo dia essa liberação, mas eu acordo exausto, cansado, e isso é frequente, é persistente, então eu preciso de ajuda. Ah, Amanda, mas eu não quero procurar terapia agora. Tá, então o que que você pode fazer para mudar no seu dia a dia? Porque Legal. geralmente a gente sabe. Ah. Geralmente a gente sabe qual é o fio desencapado. Eu acho, né? eu até diria uma dica aqui, assim, não tem aquele ditado que fala que a gente conselha quando a gente já sabe, a gente pede conselho quando a gente já sabe a resposta? Sim. Então, se você estiver suspeitando que você está ansioso, que é persistente, você não precisa ter certeza disso. Cara, eu acho que está persistente. Já procura, já faz o que você vai falar agora. Eu acho, sabe? Assim, acho que é uma boa dica para a pessoa, né? Para ela não ficar esperando. Por que ela precisa de uma comprovação para poder cuidar disso? Não Né? Se ela já precisa, né? suspeita, cara, vai atrás, já começa. Aí sim, dê suas dicas aí do. E aí é como a gente compreende o processo terapêutico em si mesmo, né? A gente precisa identificar qual é o problema. E eu lanço sempre três perguntas, né? Quando a gente está ali na terapia, nas palestras que a gente fala sobre saúde mental. Como que você está nesse momento? Legal. Como você gostaria de estar? Ah, E o que que você está fazendo para estar como você gostaria? pô, legal. Então, assim, eu estou identificando que eu estou mais ansioso do que o normal. Ou outro sentimento, estressado, entristecido. Não tá legal, né? E eu quero que seja diferente. Eu quero ter mais paz, eu quero ter mais leveza, eu quero, né, conviver mais Ou às vezes relaxado. até um sintoma, como eu comentei, eu quero estar com a mão menos suada, Perfeito. ou quero estar pensando menos, por Exato. exemplo. O que que você faz para pensar menos? O que que você pode fazer para estar com essa Legal. mão menos suada? E aí, é claro, né, Vanks, que existem questões que são físicas mesmo. Então, às vezes, uma situação, quando a gente fala de ansiedade, porque né, são vários tipos de ansiedade, Sim. né? Então, a gente sabe que dentro dos critérios diagnósticos, a gente tem ansiedade generalizada, a gente tem o pânico, a gente tem o misto de ansiedade com depressão, transtorno do estresse pós-traumático. Então, cada um tem as suas fobias, cada um tem as suas características. Uhum. Ok, para cada uma dessas características também, tem os sintomas. Muitas das vezes são bem comuns Sim, dentro aí. muito próximos, Muito né? próximos. Mas, ao mesmo tempo, ok, então eu vou olhar para esses sintomas, eu vou entender o que eu sinto fisicamente, para saber descartar, inclusive, causa orgânica. Às Sim. vezes eu tô com uma taquicardia e não é ansiedade, às vezes é um problema cardíaco. Sim, é verdade. Né? Agora, se eu não olhar para esse sintoma que é físico, porque quando ele começa a ser físico, aí a gente olha com mais clareza, né? sim. Então ninguém, eu tô sentindo uma taquicardia toda semana, tá frequente, tá intenso. Quando recebe quando o celular apita, você vê o nome do chefe. Aí você já, né, já Fica fica nervoso. nervoso. Ok, né? Então assim, e aí você não consegue se autorregular. Então, se você não está conseguindo fazer isso, como é que está seu check-up? Você tem feito, né, os seus exames periódicos? Você tem cuidado do seu sono, da sua alimentação? E aí não tem jeito, né? Mas é receita de bolo, sabe? Assim, tem algumas coisas que são receita de bolo mesmo. É o básico, né, que funciona. É atividade física, alimentação saudável, boa noite de sono, relação social com os amigos, né? E isso procurar um hobby também, né? Procurar um hobby, um lazer. Isso precisa estar equilibrado. Nos 7 pilares do autocuidado, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente tem tudo isso descrito. Sim. Há quanto tempo? Né? Então, assim,
O que a gente segue disso É, daí? cara, quantas vezes, assim, as pessoas, os especialistas, né, que nem você, precisam dizer que a pessoa tem que praticar exercício físico, tem que se alimentar melhor, tem que procurar momentos de lazer, tem que ficar menos na internet. Cara, quantas vezes a gente vai ter que falar? Tem gente que, é engraçado, né, tem gente que só cai a ficha quando ela passa por um problema, né? É Sim. que nem meu pai quando ele fumava. Aham. Eu lembro que meu pai falou, não, eu paro de fumar quando eu quiser. Eu falei, então pare agora. Aí ele, não, mas agora eu não quero. Aí quando ele teve um problema Na nas cordas tireoide. Ah, vocais tá. aqui, teve que fazer, quase morreu inclusive na cirurgia, cara, no Olha dia isso. seguinte Já estava fazendo. já não estava mais fumando, né? Entendeu? Então Uhum. assim, tem gente que precisa ter um quase morte para Para poder mudar, ter aquele... né? Por que não começar a mudar agora, né? Bom, e tem uma amiga minha, que ela é uma ex-aluna, lá na FGV até, que ela comentou comigo que ela me mostrou uma foto um dia, ele é toda saradona, né? Aí ela falou, Vanks, olha só como é que eu era um ano atrás. Aí mostrou uma foto dela e ela era super gordinha, assim, bem gordinha. E aí ela falou, sabe como é que eu fiz isso? Eu comecei a ir para academia todo dia. Então, ela contou que às vezes ela ia para academia e não fazia nada. Só Só para ficava lá. desenvolver, só para desenvolver o hábito de ir para academia. Então ela ia para academia, eu falava com a recepção e ia embora. Aí outras vezes com o tempo ela começou a ir e fez 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Daqui, quando ela viu, ela já estava indo e ficando mais de uma hora ali malhando. Uhum. E hoje em dia, ela tem. Aí hoje em dia não, ela sempre teve, né? 5 filhos. Ela fala que eu cuido de 5 filhos e um marido. Então, assim, Muitos. é muita gente. Então, assim, ela é muito demandada, ela fala, além do trabalho e tal. Então, o momento que ela achou para ir para academia é 5 horas da manhã. Então, ela, 5 horas da manhã, quando não tem ninguém enchendo o saco dela, segundo ela vai para academia, malha lá uma hora e volta. E é Uhum. legal que esse foi o jeito que ela achou. Não é por isso que às vezes a pessoa ouve um negócio desse, a pessoa quer acordar 5 horas da manhã para poder ir para academia e para ela é ruim. Entendeu? Ela não dormiu o suficiente, É, né? mas o legal que a gente pode aprender com ela é esse, e um negócio que eu utilizei para mim, para várias outras coisas, para desenvolver o hábito, é essa questão de ir para. Se eu quero desenvolver o hábito de ir para academia, eu vou Uhum. para academia, mesmo que eu não malhe. Então eu Uhum. vou para academia, aí você vai automaticamente, todo dia você vai. Sim, Nem que sim. seja só para ir e parar no estacionamento e ir embora. Para o ritmo acontecer, É, né? E eu penso também que quando a gente entende que nós somos indivíduos, a gente para de se comparar e achar que o que o outro faz serve para mim. exato. Em alguns aspectos vai servir, em outros não. Então, para aquela pessoa que corre 10 quilômetros, né, ou que vai correr uma maratona, eu gosto de dizer isso também, ela tem que dar o primeiro passo. Sim, E o primeiro passo é individual. É a gente que tem que saber quanto tempo a gente vai conseguir se dedicar para ir para uma academia, né? E aí o hábito ele vai se estabelecendo à medida que a gente faz aquela ação e a gente tem a recompensa. Nossa, exato. consegui fazer. Aí eu coloco um hábito, por exemplo, não, eu vou correr 5 quilômetros. Aí no primeiro quilômetro você já está lá morrendo, não consegue. É. E aí você se sente o quê? Frustrado. Eu não consigo correr 5 quilômetros. Não, por quê? Porque você não estabeleceu algo dentro da tua Sua realidade, da capacidade. sua capacidade. Então, esse autoconhecimento também, essa autoobservação é que vai fazer com que a gente também identifique, como a gente falou lá atrás, a ansiedade. Se ela é natural ou se ela está acima do normal, né? Quer ler um livro, né? Quer melhorar a sua leitura? Não adianta você pegar um livro de 340 páginas e falar, vou, né? Agora eu vou ler. Agora eu vou ser um leitor voraz. Não, a gente tem que começar com metas mais realistas, né? E isso é interessante, eu gosto muito dessa abordagem mesmo, assim, então se você quer correr 5 quilômetros, cara, você consegue andar 5 quilômetros? Então antes 5 quilômetros, eu não consigo, mas você consegue andar quanto? Exato. Você consegue correr quanto? Eu consigo correr, sei lá, 5 minutos, então corre 5 minutos, né, e depois anda o resto, sabe? Então assim, quer ler um livro? Então, eu falei isso com os meus filhos há um tempo atrás, e hoje em dia eles leem pra caramba, né, tem uma competição lá em casa de quem lê mais, inclusive. Legal. Mas eu lembro que o Arthur, que é mais novo, eu falei que a Isabela já estava lendo, tipo, livro mais rápido que ele, né? Ela é 5 anos mais velha que ele. Sim. Ele queria ler também. Eu falei, Arthur, leia uma frase por dia, se você quiser. Você não precisa ler mais que isso, cara, porque não é velocidade, é você desenvolver o hábito. A constância, Aí ele começou a ler uma frase, ele só lia uma frase por dia. Cara, hoje em dia, o Arthur, esse ano, pra você ter ideia, ele já leu, se eu não me engano, ele já leu 13 livros. E Pô, não o menino tem, terminamos o ano ele ainda. tem 9 anos, já leu 13 Maravilha. livros esse ano, entendeu? E hoje em dia ele lê mais de uma página. Sim. Eu faço isso, às vezes eu tô cansado,
Assim, eu normalmente leio umas 10, 12 páginas por dia, assim, né? Às vezes eu leio mais, né? Mas tem dia que eu tô cansado, o que que eu faço? Eu pego o livro e eu leio, eu abro ele, aí leio às vezes um parágrafo, tá bom. Mas só para manter o hábito. Criou o hábito, né? Só para manter o hábito. E é isso que a gente faz mesmo, né? E a gente sabe que esses hábitos é que vão levar a gente ali a realmente realizar o que a gente precisa realizar. E é muito frustrante quando a gente não consegue, né? Então, se eu coloco uma meta muito maior do que a que eu consigo atingir, isso vai me gerar ansiedade, isso vai me gerar estresse. Aí vem sensação de insuficiência, vem sensação de que eu não sou bom, né, nas coisas. E aí é ladeira abaixo, né? A gente pensando várias coisas negativas sobre a gente mesmo, sem ter tentado fazer algo diferente, né? Eu queria trazer um conceito aqui que eu lembrei da PNL, Programação Neurolinguística, que hipnose também tem esse conceito, na psicologia também tem outro nome, mas o pessoal entender, que chama de calibragem, sabe? Então, quando você vai fazer por exemplo, vou fazer uma hipnose em você, entendeu? Ou então, eu lembro que eu fiz um curso com aquele Paul Ekman, que fez das microexpressões. Sei. Então, aí para você descobrir se a pessoa está mentindo ou não, você tem que calibrar. Que até o detector de mentira, você faz uma calibragem. Então, você faz várias perguntas para a pessoa para ver como é que ela responde com sim. Qual o seu nome? Aí ela fala, Amanda. Então, ela não mudou a face. Não, e é verdade o seu nome, né? Quantos anos você tem? Então, e pergunta coisas que você falaria não, entendeu? Para poder calibrar. Certo. Aí, a partir dessa calibragem, eu consigo me identificar. O objetivo é identificar a mentira, desculpa, você está mentindo. E por aí vai, né? Então, assim, o negócio que eu acho que é importante a pessoa descobrir se ela está ansiosa, que a gente comentou do natural e de ser já um excesso, como você comentou. Então, ela começar a se observar, né? Para ela poder ter aquela calibragem. Então, eu costumo dormir todos os dias 8 horas por dia, sei lá, 7 horas por dia. Eu costumo fazer isso e aquilo. E qualquer mudança nesse... Então, assim, o que eu sugiro, passe 1, 2 semanas e o melhor de tudo, anote, eu acho. Se você anotar... Cara, e hoje em dia, anota no celular, aquele grupo que a gente tem com a gente mesmo, cara, começa a anotar seus hábitos. Que horas você come... Entendeu? eu estou nervoso. Cara, o que aconteceu agora? Anota. Você não precisa ficar, qual é a causa de eu estar nervoso agora. Só não, estou ansioso. E o que aconteceu, o que você falou, porque eu estou me sentindo agora, né? Exato. Então agora eu estou nervoso. Por quê? Porque eu estou nervoso porque eu estou gravando podcast. O que eu estou fazendo agora? Não por quê, né? Agora, estou nervoso. E o que eu estou fazendo? Estou gravando podcast. Estou gravando podcast. Pronto. Porque depois de 1, 2 semanas, se você parar para analisar isso, e hoje em dia tem um chat GPT, por exemplo, você pode chegar e pegar esse arquivo, colocar no chat GPT e pedir para ele fazer uma relação, né? Assim, analise o comportamento, identifique pontos em comum. Sim, o que é frequente. O que é frequente na minha vida. Aí você consegue identificar pontos de que te levam ao estresse, que eu gosto de um conceito que eu lembro até que o Elber, que escreveu até um livro comigo do Canvas de projeto, tem nada a ver com ansiedade, né? Mas que eu vi o professor Clóvis de Barros também, aquele filósofo falando, a questão das alavancas. Sim. Aí você consegue descobrir as alavancas positivas, coisas que te deixam bem, que do mesmo jeito, eu tô me sentindo bem agora. Vou anotar, o que eu tô fazendo agora? Eu tô gravando podcast. Pronto. Entendeu? Então, isso é um negócio que me deixa legal, entendeu? Então, por exemplo, né? Então você começa a identificar alavancas positivas e alavancas negativas. E você ter consciência disso te ajuda a gerenciar, né? A gerir melhor e a lidar melhor com a ansiedade, né? E quando a gente fala, né, do gerenciamento do estresse, a gente traz exatamente essa visão, né? Eu preciso, então, gerenciar o estresse. Eu não vou deixar de sentir. Ele está aqui. Como que eu gerencio isso? E uma das ferramentas que a gente tem na teoria cognitivo-comportamental é essa anotação. Tem uma ferramenta que a gente chama de registro de pensamento diário. Legal. E eu falo para os meus pacientes que eu passo dever de casa, que o trabalho é muito mais deles do que meu. Então, assim, não adianta nada a gente ter 50 minutos de consulta na clínica, se quando você sai da clínica, aquilo não reverberou no seu dia a dia. Então, a gente faz um trabalho ali de psicoeducação, a gente entende o que está acontecendo, a gente identifica qual é o problema, quais são as estratégias, mas ele tem que seguir ao longo da semana também, atento a esses processos. E aí, eu passo o registro de pensamento diário. Alguns fazem, outros não. Eu reforço no atendimento. E aí, como é que ele funciona? A gente tem a data,
a gente tem a situação específica, a gente tem o primeiro pensamento, que é o que a gente chama de pensamento automático. Sim. O pensamento automático me gera uma emoção. Esse pensamento automático que me gerou uma emoção também vai me gerar uma reação, um comportamento. A partir daí, eu começo a entender também como que eu funciono. Quais são os pensamentos funcionais, os pensamentos que estão me ajudando e aqueles pensamentos que não estão me ajudando. Colocando para baixo. Exato. E aí, aqui, Amanda, mas é muito difícil lidar com a ansiedade, né? Então, assim, eu tenho medo, tenho pânico de voar de avião. Então, é muito pontual. No meu dia a dia, eu não vou passar por isso, não vou andar, né, de avião todo dia. Você que seja piloto. Mas quando, mas quando eu tenho que passar por essa experiência, os sintomas vêm, o pânico vem, e aí como é que eu faço essa psicoeducação se eu não identifico o que eu penso quando eu estou diante daquele estímulo aversivo? Então, diante daquele estímulo, quais são os pensamentos que vêm? Eu penso que eu vou morrer. Ok, então identificamos. Você pensa que vai morrer. Quantos % você acredita que você de fato vai morrer? Não é tanto assim. Não, é 100%, Amanda. Eu fico enlouquecida, eu acho ótimo. Mas você acredita mesmo... Quantos acidentes você viu no último ano? E aí a pessoa começa a falar assim, então eu quero que você ressignifique, reestruture esse pensamento. Como é que pode ser? E essa reestruturação não é minha. Tem que vir da pessoa. E aí a gente vai, né, buscando ali a forma dela identificar e ressignificar. E aí o pensamento pode virar assim, não, eu penso que eu vou morrer, mas eu sei que eu não vou morrer. Então, mas eu sei que eu não vou morrer, já começa a transformar esse pensamento que vem vai diminuindo a ansiedade. E vai diminuindo a ansiedade, né? Então, dentro disso, a gente busca exatamente essa psicoeducação e esse gerenciamento, e eu adoro lista. Né? Então, assim, eu até não gosto tanto da lista aqui, tá? No celular. Porque eu gosto dessa transcrição. Né? Eu gosto que você tire isso aqui da cabeça, passe por aqui, sabe? Faça o exercício para que você olhe mobilize melhor. Mobilize mais recursos, mais estímulos para você também... pausar, porque acho que hoje em dia a gente não pausa, né, Vanks? A gente está ali o tempo todo conectado, que tem o lado positivo, mas, novamente, né, se é excessivo, acaba levando a gente para um lado negativo também, né? Não, interessante. E engraçado que você nem leu o livro. Não, ainda não. Tô ansiosa também. Mas tudo que você falou tá lá no livro, da necessidade de pausas. É uma das etapas ali, você tem que pausar e tal. Incluir momentos de pausa no seu dia, né? Até eu recomendo uma técnica que é bastante conhecida. Aliás, o livro não tem nada de novo. Tem a tua motivação e a tua intenção. Isso é novo, assim, mas porque as pessoas estão muito superficiais. É verdade. Sabe, assim, e acho que isso é novo. Então, mas né? eu acho que o que é legal do método, porque ele funciona, é porque eles são coisas que já existem há muito tempo, são testadas e conhecidas de qualquer um. Eles só estão organizadas ali para a gente poder usar, aplicar mesmo, e lidar com a ansiedade. Então, um método que tem lá, que muita gente conhece, é aquele método Pomodoro, que tem... sim. Que você trabalha focado durante 20 minutos e dá uma pausa. Entendeu? E depois de 4, você dá uma pausa maior. Cara, é simples, mas se você colocar essas pausas, como você comentou, cara, ajuda a lidar com o estresse. Que imagina eu querer e eu ficar me cobrando, ficar focado aqui trabalhando 1 hora direto. Cara, é muita coisa às vezes. Agora, por que aí, de novo, às vezes o pessoal vê lá no método Pomodoro que tá lá 20 minutos. Aí o cara não consegue 20 minutos. Cara, faça 5 minutos. Exato. Trabalha 5 minutos e depois para mais 5. Ou então para 10, não tem problema nenhum. Entendeu? A pessoa parar. Né? Você tem que se entender como indivíduo, né? Cara, pegue um método, uma técnica que tem e adapte para você. Você não precisa seguir o negócio, como você comentou até antes, as pessoas são únicas, né? Sim. Entendeu? Então você tem que respeitar a sua individualidade, o seu jeito, o que funciona para você e o que não funciona para você, né? É verdade. E acho que dentro disso, esse é o maior ensinamento quando a gente vai buscar o nosso equilíbrio, né? Sim. A nossa saúde mental. Sim.
né? Então, quando a gente vai buscar algo mais saudável para a gente, de fato, a gente precisa olhar para esses processos e adaptá-los à nossa realidade, senão a gente não consegue, Exatamente. né? Amanda, vamos chegando no final aqui. Eu acho que o papo foi muito bom, acho que ajudou bastante as pessoas. Queria que você desse uma mensagem final e desse também como que a pessoa pode te encontrar. Então, Instagram, site, na sua clínica. Faça o seu jabá aí, o pessoal te procurar. E ela é boa, viu, gente? Ai, gente, então tá, né? Vamos lá. Eu tô no consultório, né? Também faço atendimento online. Então, o meu contato é no meu celular pessoal mesmo, né? Que é o 21 98213 2100. A gente tem aí também um Instagram, que é o aps.consultoria em saúde. Tem o Vanks, que também, né? Vai estar ali, vou estar junto com vocês. Então, pode mandar mensagem para mim, mandar que eu mensagem direciono para ele que chega até mim. É. E como mensagem final, primeiro agradecer a oportunidade de falar sobre saúde, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de falar do desenvolvimento e da potencialidade humana. Acho que a gente desenvolve só um pouquinho daquilo que a gente realmente pode desenvolver, e ter esse espaço aqui é muito bacana. E penso que a gente precisa, então, multiplicar essas informações de qualidade, né? Então, assim, não é nada novo, mas essa energia nova a gente precisa, né? Então, a gente vai falar de ansiedade, a gente vai falar de gerenciamento de estresse, a gente vai falar do que o mundo está vivendo. Então, olhem para si mesmo, né? Cuidem dos seus próprios processos. Autoobservação, autoconhecimento. Se você percebe que algo não está legal, tenta identificar. Procure ajuda, né? Procura ajuda, né? Tá intenso, tá frequente. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Exato. É sinal de auto-amor, Pelo né? contrário, né? É sinal de fortaleza, eu acho. Fortaleza. Eu sou tão bom que eu reconheço que eu preciso de ajuda, né? E aí, então, assim, é isso, é buscar ajuda, reconhecer. Esse é o processo, né? A gente está nesse mundo para buscar essa plenitude, essa felicidade, que nem sempre tudo vai estar mil maravilhas, mas a gente tem caminhos. E aí a gente tem que escolher, né? Como que a gente quer nutrir os nossos dias. E aí é uma escolha também, né? Legal, muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. As informações vão estar também aqui embaixo do vídeo para te achar também. Que eu não consegui anotar, mas pode pausar também, né? Para poder não, mas vai estar aqui embaixo. E é isso, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. A gente curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa. Siga no Spotify, siga também no YouTube para ajudar a gente com o algoritmo. E é isso, vamos juntos alcançar o equilíbrio. Vem comigo, valeu!